Olá, crianças, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos no capítulo A Importância da Água para a Agricultura. Vimos sobre o assoreamento, falamos sobre a erosão. Vamos continuar agora um pouquinho mais sobre todo este processo da água. Vamos voltar aqui. E vamos conhecer agora o Rio São Francisco, o maior rio inteiramente brasileiro. Você já ouviu falar no Rio São Francisco? Conhece este rio? Já teve a oportunidade de navegar por ele? Se você não conhece e não teve essa oportunidade, eu sugiro que depois você procure vídeos ou imagens diferentes da que nós vamos ver sobre este rio tão famoso e muito importante, principalmente na região nordeste brasileira, certo? Ele é muito conhecido também como o Velho Chico. Vamos lá. Agora, vamos conhecer o Rio São Francisco, chamado pelos moradores ribeirinhos de Velho Chico, que é o maior rio em tamanho, totalmente localizado dentro do Brasil, ou seja, ele é do início ao fim dele é no Brasil. Como o Rio Amazonas, muita gente acha que ele é só brasileiro, mas não é. O Rio São Francisco, ele é enorme e ele é totalmente dentro do nosso país. Ele começa a nascente dele no estado de Minas Gerais. Vamos lá. Olha lá algumas imagens do Rio São Francisco. Olha essa primeira imagem aqui que nós estamos apontando, que é o Rio São Francisco, próximo à sua nascente, aonde? No estado de Minas Gerais. Aqui ao lado, nós temos cerca de 200 quilômetros depois da sua nascente, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas. Então, veja, ele nasce na região sudeste, no estado de Minas Gerais, e mais ou menos 200 quilômetros depois, lá entre o estado do Alagoas e de Sergipe, nós ainda vemos o Rio São Francisco. O São Francisco é um rio muito importante para o abastecimento de água pelas regiões onde passa, principalmente na região conhecida como Sertão Nordestino. Olha aqui a imagem do sertão nordestino. Podemos ver que é uma região seca, que é um local muito quente, com poucas chuvas e com baixa umidade durante o ano todo. Esse rio é fundamental para as pessoas que vivem nas suas margens, onde a agricultura praticada é bastante valorizada justamente pela disponibilidade de águas. Além disso, a água proveniente do Rio São Francisco é utilizada na irrigação de diversos tipos de frutas, grande parte delas vendida para outros países. Então veja, estamos nos referindo a um local com pouca chuva, um local quente, pouco úmido durante todo o ano, não apenas durante um pedaço, uma época do ano, mas quem que ajuda as pessoas dessa região a ter acesso à água, a conseguir fazer o processo da irrigação e assim ter a sua agricultura, principalmente, que nós vimos aqui, as frutas. Aonde que eles arrumam a água? No Rio São Francisco, ok? Vamos lá. Outro motivo que faz desse rio um dos mais importantes do Brasil diz respeito ao abastecimento de diversas cidades localizadas ao longo da região hidrográfica. Lembra que nós vimos o mapa brasileiro das regiões hidrográficas? Ou seja, que temos o rio principal e todos os afluentes daquela região, e aí aquele trecho forma uma região hidrográfica. Depois temos outro rio principal, os seus afluentes,
forma outra região hidrográfica. Então, nós estamos falando aqui que o Rio São Francisco, ele também faz parte de uma região hidrográfica. Será que ele é o rio afluente ou é o rio principal da região dele? Isso, ele é o rio principal da região. Vamos lá ver. Como que acontece o processo do abastecimento ali? Além disso, o Rio São Francisco é muito utilizado na geração de energia e como via de transporte fluvial. Lembra como que acontece a produção de energia? Então, é utilizado a força e o volume, ou seja, muita quantidade de água para fazer um gerador funcionar e então ter energia para as casas, para as ruas, para os locais de uma região. O Rio São Francisco também é um rio de transporte fluvial, ou seja, os barcos podem navegar por ele para transportar pessoas ou também para fazer o transporte de mercadorias. Veja aqui a foto de um barco de passageiros lá no estado do Alagoas. Aqui está mostrando na cidade de Penedo. Não é todo o rio que consegue fazer com que barcos naveguem por ele, por conta da profundidade, a largura, o espaço. Às vezes é rios com muitas curvas acentuadas, ou é rio que tem muitas declinações ou muitas inclinações. Tem toda uma questão que envolve que se permite ou não a navegação em um rio. E o Rio São Francisco, além de toda a água que ele fornece à população, ele também é possível navegar. Além disso, o Rio São Francisco está presente no imaginário e na cultura dos povos por onde passam suas águas. Em tempos passados, era comum o uso de carrancas na proa, frente dos barcos. Olha aqui a imagem das carrancas, bem grande. As carrancas são rostos que iam acoplados à frente das embarcações. Então, era muito comum a utilização dessas carrancas na frente, na proa do barco. Segundo a tradição da população local, as carrancas davam proteção às embarcações, principalmente contra naufrágios. Então, aqui nós estamos falando sobre a questão da cultura da população que está envolvida com o Rio São Francisco. Eles acreditavam que, usando a carranca na proa do barco, eles estavam se protegendo também contra naufrágio. O que é o naufrágio mesmo? É o cuidado, ou seja, acidentes que envolvam embarcações, como também afundar. Ele pode afundar, é um naufrágio. Existe batida de barco? Existe, ele pode bater em pedras e pode também, inclusive, bater em outro barco, certo? Isso aí são naufrágios. E essas carrancas, eles acreditavam que protegia eles contra os naufrágios. Olha que legal! Quanta coisa interessante que envolve o Rio São Francisco. Vamos ver agora na seção Aprender Brincando o trecho do poema de Raimundo Nascimento sobre o Rio São Francisco. Vamos lá. O desabafo do Rio São Francisco. Eu sou apenas um rio, porém não posso falar, mas vou fazer um alerta através deste poeta que se pôs no meu lugar e vai passar para vocês o que me traz a poluição, sem ter nenhuma noção do que isso causará. Eu me chamo Rio São Francisco, venho da Serra da Canastra, vou levando a irrigação por onde minhas águas passam. Vou percorrendo o sertão, molhando toda essa massa. Uns me chamam Velho Chico, outros me chamam Chicão, mas também sou conhecido como o Rio da Integração, por banhar vários estados
da nossa federação. Pois venho aqui, meu amigo, fazer meu desabafo. Aqueles que me poluem, que tira de mim pedaço. E para aqueles que me preservam, deixo um forte abraço. Olha lá, é como se fosse o rio desabafando, fazendo um pedido. Vamos ver o que está pedindo a nossa atividade aqui. Forme para a gente fazer uma discussão, discuta com a ajuda do professor, forme equipes e veja as informações encontradas no poema. Na sequência, cada grupo deverá criar em uma cartolina uma ilustração para o poema. Para finalizar, apresente seu trabalho aos colegas e ao professor. Então, neste momento, você vai pegar uma folha sulfite ou uma folha em branco, pode ser uma folha tamanho A3, A2, um pouco maior, e aí você pode fazer desenhos sobre o Rio São Francisco, você pode recortar imagens da nascente, da foz. Lembra que a foz é o local onde o rio deságua, onde ele termina. Você pode pegar imagens de trecho que mostra a irrigação utilizando a água do Rio São Francisco. Você pode ver imagens ou fazer desenhos sobre a questão dos barcos que navegam pelo Rio São Francisco. Você vai usar aí a sua criatividade e aquilo que você mais se interessou sobre o Rio São Francisco e fazer um lindo desenho representando o poema. Mas agora vamos conversar um pouquinho mais sobre este poema. A gente viu lá que é um desabafo. Quando a gente desabafa algo para alguém, é porque nós estamos o quê? Normalmente reclamando de algo, desejando que algo novo aconteça, que mude alguma situação. E aqui nós estamos vendo que o Rio São Francisco está fazendo um grande pedido à população. Qual é esse principal pedido que o Rio São Francisco faz à população? Ele pede que acabem com a poluição. Até rimou, né? População com poluição. Ele pede que as pessoas tenham cuidado com o rio e não tirem um pedaço dele. Ele chama aqui, ó, pois venho aqui, meu amigo, fazer meu desabafo. Aquele que me polui, que tira de mim um pedaço. Então ele fala que, como se cada pessoa que polui o Rio São Francisco, seja de qual forma for, está como se estivesse tirando um pedacinho do rio. Aqui também pode dar uma linda ilustração. Pensa se você fizer como se fosse um quebra-cabeça, o desenho em formato de quebra-cabeça e faltando algumas pecinhas que sejam o rio. Olha que ideia legal que eu estou sugerindo, hein? Ia ficar uma atividade bem bonita, porque esse trecho é representar o quê? Cada pecinha que estivesse faltando desse quebra-cabeça seria uma parte que estivesse poluída, como se não existisse aquele trecho do rio. É possível as pessoas pescarem, por exemplo, em um rio poluído? Não. Imagina a população ribeirinha, ou seja, aqueles que moram às margens, próximo ao Rio São Francisco e utilizam ali para a pesca e assim para a alimentação da sua família, ou utilizam a pesca também como atividade econômica. Se ali é um rio poluído, o que vai acontecer? Não terão peixes e eles conseguirão trabalhar ou alimentar as suas famílias? Também não. A água muito poluída para irrigação é possível? Como que você vai distribuir, plantar, né? Vai distribuir uma água suja e contaminada na plantação de um tomate, de uma verdura, das frutas? Isso também não é possível. Então, quando a gente polui, olha quanto que a gente está contaminando e quanto que a gente está atrapalhando as pessoas que precisam daquele rio. Pois então, fica aqui a minha sugestão de atividade para vocês fazerem sobre o Rio São Francisco.
Pode misturar imagens de revistas, da internet, com desenhos, mas lembre-se de relacionar ao desabafo do Rio São Francisco, ao pedido ou também ao agradecimento, porque ali na última estrofe ele faz o agradecimento também. Quem cuida dele, ele faz o quê? Dá um abraço. Como seria a imagem do Rio São Francisco abraçando uma pessoa, agradecendo essa pessoa por cuidar dele? Certo, pessoal? Muito obrigada pela sua atenção. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!